Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Oil and Gas Talk, o ponto de encontro para todos aqueles que se interessam pelo setor do petróleo. Todas as semanas trazemos aqui convidados qualificados para analisarem temas inerentes a este ramo. Hoje vamos falar de um assunto emergente. Vamos falar da crise energética global, o impacto do conflito no Médio Oriente. O conflito no Médio Oriente está a causar impactos nos mercados globais de energia, elevando o preço do petróleo nos últimos dias. O gás natural teve uma valorização jamais vista. Tudo isso porque o Irão fechou o esteiro de Hormuz, principal rota de circulação de 20% de petróleo comercializado mundialmente. E Moçambique não está alheio a estes acontecimentos. Por isso mesmo, hoje vamos analisar os impactos desta crise para o nosso país e a nível global. E quem vai nos ajudar a destrinchar um pouco mais sobre esta temática é o Inácio Gemo, que é geocientista e diretor-geral do Reconsult Limitada. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Okay, muito obrigado. E realmente é um assunto atual, de grande relevo, e com certeza tem seus impactos para o nosso país. Muito bem. Falando justamente dos impactos, que implicações esta crise energética global pode trazer para Moçambique? As implicações são várias. Primeiro porque o Moçambique é um país dependente. Então, quando um país é sempre dependente, há certa influência do mercado externo. Principalmente porque nós dependemos 100% da importação dos nossos combustíveis e não temos nenhuma refinaria no país, então dependemos maioritariamente da África do Sul ou do Médio Oriente. Então, com certeza, esgotadas as nossas reservas, teremos que importar mais. Importando mais, iremos adquirir a um preço elevado. Isso vai impactar diretamente no preço que os utentes vão ter que adquirir. O petróleo. E o fecho do Hormuz, o fecho do esteiro de Hormuz teve um impacto imediato para os preços internacionais. Mas em que prazo é que esse aumento poderá chegar efetivamente aos consumidores moçambicanos? Tudo depende do quão Moçambique está preparado, né? Tudo depende, não só Moçambique, outros países também. Tudo depende de quão nós estamos preparados, tudo depende das nossas reservas. Estava a ver o comunicado do Imopetro que dizia que consegue até maio, né? Significa até maio há uma certa estabilidade. E depois de maio, o que vai acontecer? Teremos que importar. E importando, teremos que assumir os riscos e os preços que o mercado oferece. Então, o impacto pode não ser imediato, tendo em conta que ainda temos as reservas, mas caso o conflito se estenda por mais período, chegar a um ponto de Moçambique ter que reimportar o estoque, entre aspas, então aí já teremos um impacto direto. Então, a nossa esperança é que o conflito não chegue até os próximos meses. Olhando para os próximos 5 anos, acredita que Moçambique estará mais preparado para enfrentar choques energéticos externos ou continuará refém da sua vulnerabilidade estrutural? Bem, essa é uma questão muito ampla, muito ampla por diversos fatores, né? Nós, por exemplo, em Moçambique, nós temos o gás em abundância. E o gás é maioritariamente usado para a geração de energia, né? Então, não temos assim um petróleo em quantidades comercializáveis. Isso torna Moçambique dependente, né? Não somente agora, mas também futuramente. Claramente que isso vai depender das políticas que o Estado vai ter que definir, mas não vejo uma mudança muito drástica nos próximos anos, tendo em conta o cenário atual, né? Se nós sempre somos dependentes das importações, talvez se o Estado mudar as suas políticas, passar talvez a ter algumas refinarias, então aí já poderíamos importar o crude, né, e ser refinado já cá, no país. Isso talvez poderia gerar um pouco de mais liberdade e menos dependência dos fatores externos. Os eventos globais sempre vão afetar Moçambique. Isso, querendo nós, querendo não, sempre vão afetar Moçambique. E
como dizia antes, há necessidade de nós mudarmos um pouco as políticas, mudarmos um pouco a produção local. Claramente, nos próximos anos, as exportações do gás vão aumentar. Isso vai influenciar diretamente naquilo que é a valorização da nossa moeda, né? Da nossa economia, mas não nos combustíveis direto, né? Porque são fatores um pouco separados, né? E os países que são os grandes produtores, são os grandes exportadores, são esses que estão diretamente afetados pelo Estreito de Hormuz. Se você agora ver, quase todos os países do Golfo Pérsico, dependem estritamente do Estreito do Hormuz. Pode-se transportar via terrestre, mas é custoso. Então, significa que países como UAE, os Emirados Árabes Unidos, Oman, Bahrein, Arábia Saudita, o próprio Irão, sempre vão ter que depender daquele canal. Mas está-se a ver algumas alternativas? Será que isto vai mitigar o impacto? As alternativas podem existir, mas há uma certa economia, né? O custo de logística vai ser muito elevado. Por exemplo, vamos ver a própria geografia. A maior parte dos países estão ao longo do Golfo Pérsico. Sim. E as maiores rotas para a conversão são marítimas, né? E imagina ter que transportar milhões de barris via marítima. Como que seria a logística disso? Então, significa o transporte marítimo é o mais usual, é o mais acessível, é o mais seguro, né? Então, normalmente a rota que é usada é o Estreito de Hormuz, depois vão pelo Golfo de Aden, entra no Mar Vermelho e passa pelo Canal de Suez e distribui-se para os países ocidentais. Ou logo diretamente do Canal de Hormuz e vai logo aos países asiáticos, que são países que são os mais consumidores dos produtos, principalmente os iranianos, né? Mas também mesmo da Arábia Saudita, Bahrein, Oman, Kuwait e outros países da região. Outras rotas, temos o Mar Cáspio, mas o Mar Cáspio não tem ligação com o oceano, então é como se fosse uma lagoa grande. Não teria muito impacto. Temos o Mar Negro. O Mar Negro também está muito distante e não tem essa uma ligação também com os outros mares, ou não tem uma ligação com o oceano. E se formos a ver a Arábia Saudita, por exemplo, que é a parte mais, porque podia-se usar a via terrestre até o Golfo de Aden e entrar pelo Mar Vermelho, mas a Arábia Saudita é um deserto, então será que ter infraestrutura adequada? E mesmo se via terrestre do próprio Irão, Irão é maioritariamente montanhoso, então o que dificulta em termos de logística dos combustíveis. Então, é por isso que há essa ligação direta do Estreito com as crises globais, porque não há outra alternativa capaz de escoar as quantidades normais que se fazia. Há esforços dos Estados Unidos de reabrir, felizmente os parceiros, os aliados não querem se meter no conflito, isso aumenta um pouco as incertezas, né? Isso aumenta um pouco as incertezas. Eu acredito que é uma estratégia também do Irão, porque militarmente o Irão não é capaz de enfrentar os Estados Unidos. Então, o que eles fazem é atacar a parte que eles podem. Sim, o ponto fraco. O ponto fraco, sim. Então, em guerra as pessoas sempre usam as armas que têm. Exato. E o Irão está a usar, não vou dizer muito bem, porque é algo que vai nos afetar e nos afeta diretamente. Mas, em termos de estratégias de guerra, eles estão a usar os poderes que têm, estão a usar as influências que têm. Eles perceberam que um confronto direto com os Estados Unidos não tem capacidade e podem atacar exatamente na ferida, podem tocar na ferida. Percebendo, a Arábia Saudita é um país exportador, até agora é um dos maiores produtores, a Arábia Saudita. Temos o Kuwait, temos o Bahrein, temos os Emirados Árabes. São países que produzem muitos, e destruindo ou criando desafios para a exportação ou para a logística desses transportes. Naturalmente, é uma estratégia que Irão está a usar. Muito bem. O que pode o governo moçambicano fazer a curto prazo para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis nas famílias mais vulneráveis? Essa é uma questão realmente que precisa ser aprofundada.
ser aprofundada no sentido de, conforme eu dizia antes, sem querer ser repetitivo, nós dependemos muito das importações. O governo tendo capacidade, a solução que vejo seria subsidiar, assumir o risco, importar a um preço mais caro, e houve um tempo que o governo subsidiava. Sim. É por isso que o preço de combustíveis não subia alto, como forma também de mitigar o bolso do cidadão. Penso que essa estratégia pode ser uma das saídas. Outra alternativa talvez é negociar com os países que fornecem os combustíveis a Moçambique. Pode-se buscar outras alternativas, não dependentes embora poderiam ser um pouco mais caras, mas são saídas possíveis que podem ser exploradas. A única forma eficaz seria o governo subsidiar, teria que compensar o custo. Nesse caso, significa que agora são 83 que pagamos, que é Maputo, então significa que ou pagamos 85 e depois talvez o governo paga os diferentes 10 meticais, caso chegue aos 90 ou 90 e tal. É isso que estou a referir. Exato. Em 2024, nós acompanhamos também uma subida drástica dos combustíveis. E desta vez, no continente europeu, ultrapassou já aquela média de 2024. Será que o governo vai conseguir compensar? O governo moçambicano? Exato. Caso, porque a nossa oração, podemos assim dizer, é que isso não nos afete. Até maio isso termine. Mas se acontecer, porque a subida desta vez é realmente muito elevada, jamais vista. Então, acredita que o governo poderá realmente conseguir subsidiar caso seja necessário? Eu vou dar esse exemplo como a crise de Covid, por exemplo, que nós tivemos no passado recente, né, que até agora ainda nós ressentimos muitas empresas, incluindo a nossa, que são pequenas empresas, ainda se recente. Então, o que acontece é os países com mais poder tendem a comprar mais. Sim. Né? E os países com menos poder tendem sempre a depender entre aspas, das sobras que ficam. Então, por exemplo, só uma curiosidade, eu vivi na França por um tempo. Na França não se produz petróleo. É proibido fazer um furo de petróleo na França. Senão que todo o petróleo que é usado na França é importado. A Europa importa da Rússia, né? Principalmente o gás, o próprio petróleo. Também importa muito do North Sea, né? Do Mar do Norte, que compreende o UK, compreende um pouco Dinamarca, Noruega, sobretudo, que são os grandes produtores. Mas também há uma parte que vem do Médio Oriente. Okay. Então, os países com mais poder, eles conseguem comprar a um preço um pouco elevado, né? Tendo em conta que é uma crise. Agora, Moçambique seria um desafio. Primeiro, tem que ter acesso aos combustíveis, né? A preços que são sustentáveis para o nosso país, né? Infelizmente, o Moçambique teria que definir as suas prioridades, porque se quer manter os combustíveis, acredito que os combustíveis não é possível não haver um aumento, na minha coisa, é uma opinião pessoal. Vai ser muito complicado não aumentar os preços para o bolso dos cidadãos, tendo em conta as dificuldades que o país enfrenta neste momento. E embora seja prioritário, ou seja importante, mas acredito que o governo ou o Estado tem outras prioridades em curso, onde deve aplicar os seus fundos. Claramente que muito esforço deve ser feito para que isso seja minimizado, mas não estou muito seguro que o país tenha muitas manobras. Será subsidiar, mas subsidiar tem suas implicações, tendo em conta a nossa economia. Moçambique tem recursos de gás no Rovuma que permanecem por explorar. A atual crise internacional pode funcionar como um acelerador ou como um travão ao desenvolvimento desse projeto? Essa é uma boa questão mesmo, porque se formos a ver, em 2022 houve uma crise energética. Nesse momento eu estava na França. Só para ter ideia, eu estava a fazer um estágio na Total. Sim. E era aconselhável sempre que saíssemos, desligarmos as luzes, economizar o máximo que puder. Sobretudo com a interrupção
do gás que vem do Nord Stream. Nord Stream é um gasoduto que vem da Rússia até a Alemanha, e da Alemanha e fornece a zona euro. Então, e isso influenciou em parte a aceleração por exemplo, do Coral Sul, do Quest, porque o maior comprador do Coral Sul são o Reino Unido, e isso ditou em parte que esse projeto seja acelerado. Claramente, para os combustíveis, o nosso gás pode não ter muito impacto, mas na produção de energia, os produtos, o petróleo em si, quando falo do produtos petrolíferos, falo de óleo, tem gás. Sim. Né? Temos que separar na nomenclatura tudo petróleo. Sim. Né? Mas tem um petróleo e tem um gás. O petróleo comumente é considerado como óleo, né? Que é o líquido. Então, ambos são usados para a geração de energia. Né? São usados para a geração de energia e coisas. Por exemplo, o óleo é usado para combustíveis que nós usamos no nosso dia a dia. O gás também pode ser usado para gás de cozinha e tudo mais. Então, o uso desses recursos para a geração de energia aí terá que ser acelerado, né? Porque com a escassez já do petróleo tem que usar o gás. Em Moçambique é o produtor do gás. Sim. Em Moçambique está a entrar no mapa como um dos maiores exportadores, principalmente depois de iniciar a Total. Acho que daqui a uns 2, 3 anos a Total vai começar, a Total Energies, a Total já não existe. Quando a Total Energies, seus parceiros no projeto Moçambique LNG, forem já iniciar as exportações, Moçambique vai cada vez mais estar no mapa global, e está a vir também a Rovuma LNG, liderado pela norte-americana ExxonMobil, e isso claramente que vai dar uma posição muito privilegiada do nosso país. Claramente que Moçambique vai beneficiar muito disso, né? Em termos de receitas fiscais, em termos de também desenvolvimento socioeconômico, e haverá mais procura do nosso gás, né? Haverá mais procura do nosso gás, mas também penso que o Estado deve também definir algumas políticas de industrialização. Quando falo de industrialização, pela lei de petróleos, 25% deve ser dedicado ao gás doméstico. E se não for usado, o que vai acontecer é que vai ser vendido, talvez o Estado vai ter em dinheiro, né, esse 25%. O que em algum momento pode não ser muito estratégico, só pode ver da industrialização e para o setor privado. Porque é essa geração de energia que também vai contribuir para menos dependência nacional. Aí é depender, porque nós dependemos claramente de produções, mas a nossa energia é deficitária. A nossa indústria não depende muito da HCB. E a HCB pode não estar à altura de fornecer à indústria. Estive a ler uma coisa no passado onde a Mosar se queixava de energia. A energia que recebe não é suficiente para manter a fábrica. Não agora que está se retirando, mas isso há anos atrás. A energia que recebia não era suficiente. Isso mostra que ainda há necessidade. E esses 25% que já está na lei, é de lei, tem que ter 25% para o consumo, o mercado doméstico, e pode ser também um catalisador. Mas voltando à sua questão, vai sim impactar, pode não ser de forma assim direta, mas sempre vai impactar, porque haverá mais escassez do petróleo e o mundo não pode parar. A energia é a base da vida. Então, o gás moçambicano claramente vai ter um papel muito, muito grande. E Moçambique se posicionando como hub a nível da SADC, talvez de uma forma futura, não se protege ou não se previne destas crises internacionais? Prevenir depende do que está, é como nas nossas casas, depende de como nós fazemos a nossa própria segurança, né? Como é que nós fazemos a nossa própria segurança. E, se for a ver, todos os países da SADC não estão nem ao pé não competem com Moçambique em termos de reservas, em termos de recursos. O que quer dizer que Moçambique já vai ocupar uma posição dominante, né? Há índice de ocorrência de petróleo no Orange Basin, que é na Namíbia, vai para a África do Sul. Por exemplo, a África do Sul há muitas organizações que estão contra. Só para dar exemplo, por exemplo, aconteceu em Vilanculos recentemente para essa questão sísmica. Na África do Sul há campanhas muito fortes
para impedir pesquisa, a exploração de recursos no Orange Basin. Então, isso quer dizer que Moçambique vai, mais uma vez, ocupando sua posição de estratégico. E o país tem que aproveitar isso. É por isso que os grandes países, eles aproveitam os seus recursos para se posicionar e para se impor no mercado. Porque tem os recursos que o mundo precisa, tem que ter a maior vantagem nisso. Se não ter a maior vantagem nisso, de que vale ter um recurso que não consegue tirar vantagem. E esses países, é uma boa questão essa, porque Moçambique pode passar a ser um hub de fornecimento de energia na região. E 25% das quantidades que são extraídas é muita quantidade. E só os 25% são capazes de gerar energia que nós podemos exportar para os países da região. Está a ver aí o projeto do Pantancoa, que é um projeto muito ambicioso, que também vai impactar diretamente não só no país, mas também os países da região. Então, juntando o Pantancoa, juntando as capacidades atuais da HCB, juntando os 25% de gás que deve ser canalizado, eu acho, na minha opinião, esse gás não deveria ser exportado, porque dá esse gás ao setor privado. O setor privado vai saber o que fazer. Né? Porque estive a ver alguns debates onde dizia que Moçambique não tem capacidade de absorver o gás doméstico, mas não estou muito certo que Moçambique não tem capacidade de absorver o gás doméstico. Porque o setor privado me parece que está muito ansioso para receber esse gás doméstico. Então, acaba havendo talvez uma não comunicação entre o setor privado e o governo ou o Estado. E isso pode ser melhorado, com certeza, porque esse gás poderia ser um motor de desenvolvimento. E é um motor para também Moçambique contribuir para os países da região. Exato. E é a coisa, eu acho que Moçambique pode melhor tirar vantagens dos seus recursos. Muito bem. Já falamos a nível nacional, mas também importa nós analisarmos as implicações desta guerra a nível global. Eu começaria por perguntar como é que estamos perante a um susto temporário ou perante a um princípio de uma crise energética comparável à que aconteceu nos anos 70? Ok. Depois, é curioso que parte da crise dos anos 70 foi exatamente por causa da Revolução Iraniana. Né? Sim. E agora também estamos a ter uma crise por causa do conflito iraniano. Os impactos vão depender mais do espaço temporal ou do tempo que vai durar o conflito. Né? Quanto mais vai se estendendo, e há muitas incertezas do curso, os Estados Unidos e Israel, eles não imaginavam que a crise ia se estender até agora, acho que já vão lá 2 semanas ou mais. Pensava que era algo assim diário, como aconteceu talvez na Venezuela, mas está a mostrar que não. Mas também o Irão não é um país pequeno. Só para ter ideia, Irão é um país, se for comparar Arábia Saudita e Irão, são quase, em termos de extensão territorial, mesmo tamanho. Irão tem 70 milhões de habitantes. Né? É praticamente mais de 2 vezes o nosso país. Então, não é um país pequeno, é um país que tem uma inteligência. Não são como a maior parte dos países que são, por exemplo, os talibãs no Afeganistão, no Iraque, são povos menos instruídos em termos de intelectualidade. O Irão não. O Irão já vem desde tempos bíblicos, quando víamos o Império Persa, que dominava povos. Isso mostra que esse povo não é um povo qualquer. É um povo que o mundo, qualquer país quer se meter neste país, deve analisar muito bem as suas implicações. E me parece que a morte também do seu líder pode ter sido estratégica, né? Como forma também de enfraquecer coisas. Pensamos que é para a morte do líder, vai enfraquecer o Irão, mas vimos que não. Então, quer dizer, há muita incerteza em termos de tempo, porque o Irão parece não estar muito interessado em parar esse conflito, e parece que o Irão já vinha se preparando há muito tempo neste conflito, né? Mas até porque isso não é novidade, porque desde os anos 80 até cá, sempre houve essa ameaça, esse conflito, não direto como agora, mas sempre houve esse desentendimento com os Estados Unidos. E o Irão, claramente, que foi se organizando, foi se preparando, e eu acredito que
o conflito pode se estender ainda mais. Se formos a ver, os Estados Unidos estão a pedir ajuda dos aliados ou dos países diretamente afetados. Isso deve nos dizer alguma coisa, né? Exato. Outro exemplo, fora da nossa questão, por exemplo, nós dizemos que a Ucrânia não podia com a Rússia, mas o conflito está a se estender por anos. Até então. Até então, quer dizer que as grandes potências podem não serem tão poderosas quanto nós imaginávamos. Ou subestimaram as pequenas potências. Ou subestimaram as pequenas potências. E se o mundo está a tremer agora, pensava que era algo simples, já é um país que não tem grande importância, sim, mas não, tem muita importância e eles são muito estratégicos. Fecharam o canal de Hormuz, que abastece 20% do mercado global, e agora estamos ressentidos, vamos nos ressentir até nós que estamos distantes do conflito, e isso é algo que não se pode ignorar. Muito bem, e falou aqui sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. A questão que vem tem a ver mesmo com isso. Estamos a falar de uma destruição sem precedentes. Por que o fecho do Estreito de Hormuz é considerado mais grave do que a crise no Mar Vermelho que vivemos há 2 anos? Tudo bem. A crise no Mar Vermelho, se eu não estiver enganado, não estou muito balizado, mas me parece que houve muitos ataques de coisas. Acho que é mais por pirataria, né? Principalmente naquela região de Iêmen. Então, como estava a explicar no início, né? O petróleo, por exemplo, para chegar no Ocidente, passa do Golfo de Hormuz, sim, entra pelo Golfo de Aden, né? E entra no Mar Vermelho e passa pelo Canal de Suez, até o Mar Mediterrâneo. Então, e naquelas regiões há muita pirataria, somente na zona do Iêmen, acho que na zona do Djibouti também, acho que há muita pirataria. Então, mas foi algo que foi facilmente, parece que os Estados Unidos ou algo interviram e se resolveu. Então, esta crise em particular parece mais grave porque, precisamente por aspectos que estava a mencionar anteriormente, Irão não é um país pequeno. Irão conhece o seu inimigo, né? E esta é uma guerra que pode ter uma causa. Para Irão, há uma causa justa para esta guerra. É diferente, por exemplo, de um ataque ocasional, de um ataque localizável, né? Ou um ataque singular. Este é coisa. E o estreito está completamente fechado. Sim. Nenhum navio passa. E há milhares de navios parados com mercadorias ou com produtos petrolíferos para abastecer o mundo. Estão parados. E estamos a falar de 20%. 20% não é pequena coisa, né? Nem 10% não é pequena coisa. E claramente que há outras rotas alternativas, porque não é somente os países do Golfo que produzem, mas são países que mais produzem esse custo. Não são os países que têm mais reservas, mas são os países que mais estão a produzir. São os que passam daquela via. Exatamente, e maioritariamente passam daquela via. O transporte terrestre não é muito prático, né? O transporte terrestre teria que usarem oleodutos ou gasodutos. Então, tem que ter um tempo de construção de um gasoduto, não é algo pequeno. Então, via marítima torna-se mais econômica e mais eficiente. Muito bem. As seguradoras cancelaram a cobertura para navios na região. Na prática, o que isso significa? Bem, eu não sou um economista, mas claramente que porque nós, em todo negócio, né, tem um risco, né? E não havendo mais as seguradoras apoiando nisso, claramente que as seguradoras também estão a proteger o seu lado, tendo em conta que o risco é elevado. Então, as implicações disso são, naturalmente, mais riscos para os importadores ou para as empresas de logísticas, e mais riscos vêm mais custos, né? Normalmente, se eu corro mais risco para entregar um certo produto, naturalmente que vou precisar ser compensado, né? E em casos de crise, em casos de crise, sempre os preços sobem. Então, o impacto direto seria para as empresas de logística, né, que já teriam que ter o seu próprio risco para conseguir manter as operações. Mas também terão que se aumentar mais segurança. Porque no mercado, nós podemos não ver, mas há muita pirataria.
Petróleo. Há muita pirataria, mesmo na Nigéria, por exemplo, há muitos desvios de coisas, de carga, de coisas, de cargueiros, mesmo na zona de Mata-Guiné, Equatorial, há sempre, atividade de pirataria, e é sempre importante que as empresas aumentem a sua segurança. E aumentando a sua segurança, estão a aumentar os custos. E quem é que vai pagar esses custos? Claramente que seremos nós, os consumidores finais. Então, o impacto é muito direto nas empresas de logística, com certeza. Na primeira semana que que a crise iniciou, os Estados Unidos prometeram escoltar navios no esteiro. A medida, será que resolve o problema? Pode resolver em parte, mas talvez não tudo. Significa que se os Estados Unidos estão a pedir ajuda aos seus aliados, significa que o problema não é assim tão simples quanto se pensava, né? Me parece que aquela zona é uma zona que está minada, é uma das coisas, e se você não sabe onde que está a mina, é um risco enorme, né? É um risco enorme. Eles colocaram diferentes armadilhas ao longo do curso, porque em termos de militares, talvez o Irão pode não estar à mesma capacidade que os Estados Unidos, mas o risco é esse, né? A zona está minada e aumenta mais o risco de passagem, né? É diferente, por exemplo, que a guarda a controlar, facilmente os Estados Unidos podem dominar essas guardas. Mas quando já há esse risco de colocação de minas ao longo do estreito, isso coloca muitas incertezas, coloca muito risco, principalmente para os Estados Unidos. Então, a ideia até pode ajudar em parte, mas não vai eliminar completamente o problema. Muito bem. E que impacto é que esta subida já está a ter nas bolsas de valor? Os impactos são diversificados. Depende de que lado as empresas estão. Para as empresas que têm reservas neste momento, que estão a produzir neste momento, o impacto sempre vai ser positivo. Por quê? Porque estão a vender. Estão a vender a um preço elevado. Então, claramente, que os seus valores vão ser valorizados. Agora, as empresas que dependem mais da compra, dependem mais da segurança, essas estão afetadas. Estou a falar de empresas, os importadores, as empresas de logística, né? Essas empresas, sim, os seus custos estão a depreciar, com certeza, porque estão a comprar mais caros, há mais riscos, há escassez no mercado e naturalmente que qualquer país, qualquer empresa nessas condições, não há como as suas ações serem valorizadas. Mas empresas como a Exxon, empresas como a Chevron, que estão a produzir, estão a vender, claramente que há potencial. Eu não vi a tendência das suas ações agora, mas com certeza estão a valorizar. Pode não ser, não vou dizer que estão em festa, porque Sim. a desgraça dos outros não pode ser motivo da nossa alegria, mas em termos de valorização, esteve a ver uma notícia que dizia que antes dos ataques, o filho de Trump comprou muitas ações de empresas de petróleo. Okay. Então, isso já pode nos dizer alguma coisa sim. E claramente que as pessoas estão a fazer milhões por causa disso. Muito bem. E talvez Moçambique já tivesse na fase de exportar, também poderia ser uma vantagem para nós. A exportar nossos produtos? Sim. A vantagem é, principalmente para a produção de energia, não para combustíveis como tal. Okay. Né? É para a produção de energia, porque isso também diminui a dependência do Irão, né? Não só do Irão, mas dos países do Golfo, diminui essa interdependência. Agora, em termos, também depende de quais mercados nós estamos a vender, né? Depende de quais esses mercados estão a vender, mas também a nossa exportação ainda agora não é muito grande. Dependemos ainda do coral sul, agora vai entrar o coral norte, acho que nos próximos poucos anos. Depois também a Total vai iniciar e a Total Energia sempre tem esse hábito de Total. Sim. A Total Energia também vai entrar. Ou podemos usar Moçambique LNG, acho que é mais fácil. Então, o projeto Moçambique LNG vai entrar, também a Eurofome LNG também vai entrar. Aí já teremos um cenário um pouco mais realístico do quão realístico é o impacto das nossas exportações no mundo. E há uma corrida pelo nosso gás. Há uma corrida pelo nosso gás, como sabe, o gás
é estratégico para a transição energética. Sim. É considerado como uma fonte de energia menos poluente que o petróleo e o carvão. Isso claramente que os maiores consumidores vão procurar de forma muito ativa o nosso gás. Mas ainda repito, os 25% não deveriam ser entregues. Penso que os 25% vão ter um impacto muito significativo dentro do contexto nacional, não só nacional, mas também da região. Não podemos só pensar em Moçambique, Sim. mas também temos que pensar, por exemplo, na África do Sul. Na África do Sul, consome quase a maior parte do nosso gás em demanda. Né? E, claramente, os 25% são mais superiores, pode até ser superior que o gás que está sendo extraído em demanda, e isso pode ser estratégico para nós. Temos países como Zimbábue, Zâmbia, Malawi, que também podem claramente beneficiar-se dos nossos coisas. Claramente, para tal, temos que ter as nossas próprias refinarias. Exato. É preciso, se os outros conseguiram fazer, significa que nós também podemos conseguir fazer. Eu penso que uma refinaria na Zona Norte, uma refinaria na Zona de Nacala, na Zona da Beira, no Sul, pode ser pontos muito estratégicos, tendo em conta que são corredores para os países do Interland, mas também são pontos estratégicos em termos das grandes indústrias que nós temos no país. E quais são os maiores empecilhos para que Moçambique tenha as suas próprias refinarias, na sua opinião? Depende da vontade, né? Não acho que haja um país no mundo que vai impedir Moçambique de coisa. Porque também de lei já temos os 25% e que já são uma fonte grande que pode-se começar de pequeno, acredito eu, e vai se vendo como que é a evolução da indústria. Não vejo nenhum impedimento, ou talvez o único desafio seria a capacidade financeira, porque uma refinaria não é algo simplesmente de vontade, é preciso financiamento, é preciso engenharia, mas acredito que a engenharia não é grande parte, temos vários quadros qualificados, mas também o que faz-se no mundo. Agora o mercado é globalizado. Vou dar exemplo da minha própria empresa. Quando nós temos um projeto, nós contratamos alguém de fora para nos ajudar. Né? Claramente que tem mais prioridade nacional, somos uma empresa moçambicana, mas há sempre colaboração com outras entidades. E isso acontece em todo o mundo. Em caso de necessidade de capacidade técnica, nós vamos buscar. Temos refinarias na África do Sul. Então, por que não se pode buscar essa experiência de refinaria na África do Sul? E Moçambique tem boas relações com a África do Sul. Tem o exemplo de Angola. Angola é um país de irmãos. Podemos buscar esses países de Angola. Então, talvez a questão financeira pode ser o mais coisa, mas também tem investidores de fora que podem vir montar as refinarias cá. Também é coisa. Porque não podemos, as refinarias não precisam necessariamente vir de capitais moçambicanos, né? Isso também importa mesmo na questão da mineração, né? Nós exportamos muitos produtos brutos, né? E quando nós podíamos fazer refinarias, nós não temos uma refinaria de ouro, por exemplo, mas nós exportamos muito ouro a Moçambique. Então, as empresas de fora podem montar refinarias em Moçambique, processar em Moçambique, e isso vai gerar uma coisa, vai aumentar na cadeia de valores, mais empresas, mais moçambicanos vão se beneficiando disso, e todo mundo sai a ganhar, a nossa economia sai a ganhar. E vimos esse impacto, por exemplo, com a chegada da Vulcan, houve muitas transformações de vidas. Agora mesmo com a Total Energies, espera-se que haja muita transformação de vidas profissionais. Ainda imagina já com mais refinarias no país, naturalmente que os impactos serão perfeitamente agradáveis para todos. E também acredito que se mandarem algumas pessoas para adquirirem experiências nesses países vizinhos, poderia também ser de grande valia. De grande valia. Não quero passar muita publicidade para a coisa, porque é só para ter ideia. Eu fiz meu mestrado patrocinado pela Total Energies. E isso é exemplo que Moçambique pode capitalizar. As empresas, eles contribuem para a capacitação de quadros moçambicanos. Agora, a pergunta que se faz, esses quadros moçambicanos têm um acompanhamento? O Estado consegue mapear esses quadros que ficam lá fora? Há muitos quadros, tenho colegas moçambicanos que estão na Noruega, que estão nos Estados Unidos a trabalharem lá. Moçambique consegue mapear esses quadros, porque isso é uma valia para o país. Porque se nós não fizermos esse trabalho de base, o que vai acontecer? Vamos ter mais pessoas formadas, e essas pessoas não têm uma contribuição direta para aquilo que são os objetivos da nação, né? Então, há necessidade de se mapear
de fazer o acompanhamento. E eu acho que conhecimento é global. Não existe conhecimento só de Moçambique, conhecimento só de coisas de fora. Mesmo nas grandes empresas de fora, tem lá coisas nacionais que estão a ocupar a posição de relevo. Então, em termos de capacidade, eu penso que não é um fator determinante para nós não termos. Talvez as questões financeiras, né? Precisam de financiamento, e são financiamentos um pouco desafiadores, talvez para o contexto nacional. Mas com vontade, claramente, que isso é possível. Muito bem. Os Estados Unidos são autossuficientes em energia ou estão também dependentes desta via do Hormuz? Essa é uma boa questão. Se formos a ver, por exemplo, nos países com mais reservas, os Estados Unidos é um dos países que tem mais reservas. É um dos países que mais produz petróleo. Você está familiarizado com o Golfo de México, que agora já é Golfo de América. Para nós sempre vai continuar sendo o Golfo de México. Há muita produção de petróleo. Há muita produção. Muitas empresas que estão no Texas, até porque a capital de petróleo do mundo é considerada como o Texas. As Sim. grandes companhias de serviços, grandes operadores têm suas bases ou sedes no Texas, né? Houston, outros pontos de custo. Então, há muita produção. E não só do petróleo, mas também do gás. Não sei se já ouviu falar do termo fracking. Fracking, eles exploram o gás do xisto, né? E o xisto é muito duro, só para todos só para podermos, os nossos acompanhantes poderem também nos acompanhar. É muito duro. Em Moçambique, por exemplo, o gás está em areia, né? É um reservatório, é um dos mais bonitos do mundo. Então é fácil puxar esse gás, né? Agora, quando estás numa situação onde tens algo duro, não tens passagens, então o que tem que se fazer é se injetar muita água naquele xisto para poder criar fraturas. Essas fraturas é que são usadas para poder puxar o gás. É muito comum nos Estados Unidos e é uma das fontes deles que usam para o gás. São fontes não convencionais, né? São fontes não convencionais do uso. Agora, os Estados Unidos não está está ligado a um mundo, não é um país isolado. Sim. Claramente que eles, em termos de recursos, são sim suficientes, mas também tem a questão da crise, né? Tem a questão da crise, por quê? Porque sendo os Estados Unidos os países que estão a produzir, que estão a exportar, isso lhes favorece em parte, mas os preços do petróleo vão fazer o quê? Vão subindo. Então, isso vai impactar diretamente também nos consumidores americanos. Porque vão começar a adquirir um pouco mais alto. A inflação vai aumentar nos Estados Unidos. É daí que o que acontece no mundo, os Estados Unidos não está isolado. Em termos de crise, na última instância, também em termos de última instância, será questão de sobrevivência. Podemos dizer que sim, em termos de recursos estão suficientes, até porque as grandes empresas de exploração do mundo são americanas e têm grandes operações no Golfo do México. Só para ter noção, curiosidade, acho que foi para aí em 2008, houve a grande explosão, né? Deepwater Horizon, acho que acompanhamos todos. Sim. Quem trabalha no oil field tem que ver esse filme, é obrigatório, né? Principalmente nós que trabalhamos no alto mar, tivemos que ver esse filme, porque são coisas que acontecem, né? E tinha lá empresas, tinha lá a BP, porque foi uma plataforma da BP. O que quer dizer que há muitas empresas grandes, a BP, a própria Total, a Total Energies, a Chevron, a ConocoPhillips, a ExxonMobil, tem operações lá. E são essas grandes companhias que também dominam o mercado global, né? Claramente que agora a maior coisa é a Aramco, ou a Saudi Aramco, o número 1 em termos de produção, também em termos de receitas, né? Porque a Arábia Saudita está a produzir cada vez mais bilhões de dólares estão sendo feitos, mas os que dominam esse mundo são empresas americanas, tem os franceses, tem os britânicos, e eles não estão
aquém do que acontece no mundo, né? Eles podem, sim, serem autossuficientes em termos de produção, em termos de reserva, mas vão se ressentir pelos seus países, que são países que dependem de curso, há trocas comerciais, há sempre uma dependência. Esses países também vão olhar para os Estados Unidos para lhes fornecer, e isso vai ter que afetar a população americana em termos de consumo. Muito bem. Há países mais vulneráveis que os outros. Quais são os mais expostos a esta crise? Para esta crise em particular, eu diria que os mais expostos, talvez, os países asiáticos. Os países asiáticos são os países que mais dependem dos combustíveis fósseis, né? São, por exemplo, a França não sei, a preço da Europa, eles têm, por exemplo, energia nuclear, né? É uma das fontes de energia na França e na Europa também, no geral. Mas, por exemplo, países como Índia, Japão, China, a Coreia, talvez Coreia do Sul, são os países que são diretamente ligados, ou porque importam quase a maior parte dos países do Golfo Pérsico. E isso é, agora chamam de Golfo da Arábia. Parece que querem copiar a questão do Golfo da América, agora Golfo Pérsico, Golfo da Arábia. Mas não é, vamos sempre usar o Golfo Pérsico como é o termo que já estamos acostumados. Sim. Então, eles importam maioritariamente daquela região. E com esse corte, com essa interrupção, naturalmente são os diretamente afetados. Foi uma surpresa para os Estados Unidos, o Japão não estar aberto para esse conflito. Em parte entende-se, não é o conflito deles, eles não iniciaram. Acho que qualquer país, para se meter diretamente, seria um desafio, né? A não ser questões de defesa, mas seria um pouco complicado um país se meter num ataque a um outro país. Mas esses países são os que mais dependem. O Japão depende quase 90% das importações. E essas importações vêm do Estreito de Hormuz, ou passam pelo Estreito de Hormuz. Naturalmente que são coisas. Agora, tem outros países também que vão se ressentindo, por exemplo, países como Moçambique, porque nós também dependemos a maior parte das nossas importações vem daquela região. Nós importamos muito da África do Sul, mas também aquela fora da África do Sul. Exato. É aquela região também. Sim. Então, na África do Sul tem refinarias e a fonte, o crudo, vem do quê? Vem da região. Então, não há como dizer que não vai, há impacto sim, em Moçambique, na nossa região. Na Europa, há também impacto, embora eles não trazem muito daquela região, eles trazem mais da Rússia. E também tem a energia nuclear, que também é uma fonte. A Alemanha, por exemplo, usa muito carvão, né? Anda a usar muito carvão como fonte de energia na sua matriz energética. Se vamos ver a matriz energética, se debateu muito sobre o uso de carvão, mas ainda tem alta. Ainda tem alta. E depois vem o petróleo, o gás também já está a começar a crescer. Com os recursos, com as energias renováveis, estão a se provar que ainda são desafiadores. Não porque são caras, mas também porque não conseguem abastecer as grandes indústrias. É um desafio, talvez, começar a lutar para a transição energética, mas ainda não estou muito, acho que nos próximos 50 anos ainda vai se usar muito o petróleo, o gás e o carvão. Então, resumindo, né, no que estava a falar, os países da Ásia, com certeza, são os mais afetados. Talvez depois, em termos de ranking, porque também depende de quem usa. É mais afetado quem mais usa. Quem menos usa, vai ser afetado porque o outro está a precisar. Então, os mercados globais vão sendo afetados. Então, de forma indireta, os outros também vão se ressentir. A Europa, um bocadinho, né? A América, talvez um bocadinho. Mais a da América do Norte. A América do Sul, talvez nem tanto, mas também pode se ressentir, porque o Brasil produz muito petróleo. Quase a Argentina nem tanto, mas o Brasil produz muito petróleo, a Venezuela produz muito petróleo, os Estados Unidos também produzem muito petróleo. Então, em termos de crise nessas regiões, pode não ter o mesmo impacto que teria na Ásia.
Muito bem, esta foi a última questão deste programa, mas gostava de saber se tem algo mais que gostava de deixar ficar para enriquecer a nossa conversa. Talvez umas considerações né, finais. Este é um assunto que afeta todos nós e cada moçambicano deve acompanhar de perto o que se passa, porque vai afetar o nosso bolso nos próximos dias para nós adquirirmos os combustíveis. Estamos habituados a questões de qualquer crise, logo depois termos a subida de preços, mas ainda há garantia de que pelo menos até maio há ainda reservas de coisas. Isso está de parabéns até com o Estado por isso. É sempre bom ter reservas há um tempo adicional, mas talvez nos prepararmos, possivelmente os dias podem não ser os mais agradáveis futuramente. E que talvez o governo, o Estado, consiga subsidiar, né, seria bom, mas claramente vai depender das prioridades do governo. Acredito que o governo tem muitas despesas, tem muitos, sobre o setor da educação, o setor da saúde, ainda praticamente temos reclamações em todos os setores, então já dá para imaginar quem trabalha diretamente com isso deve ser uma dor de cabeça, mas que espera-se também que esse conflito não se estenda por muito tempo, esperamos que não se estenda por muito tempo, principalmente que o Estado seja reaberto, né, para que não se chegue ao extremo, e também, direi ter dito isso no início, solidarizar-me com as vítimas desses conflitos, como se diz na nossa gira popular, há um ditado popular que na luta de dois elefantes, quem sofre é o capim. Então, naturalmente que eu vi tristemente a notícia foi atacada uma escola com mais de 150 raparigas. Até agora os Estados Unidos não querem assumir a culpa, está a culpar o Irão está a culpar os Estados Unidos. Mas o fato é que 150 raparigas inocentes morreram. E quantos mais inocentes estão a morrer nesses conflitos? E queremos solidarizar com essas pessoas e que se possa chegar sempre a um acordo, né? Aqui ninguém está ao lado dos Estados Unidos ou ao lado do Irão, mas também as partes devem encontrar sempre uma saída que seja mais favorável, embora na minha análise, ao meu ver, pelos desenrolar dos fatos, me parece que ainda há muitas feridas por sarar e claramente que não haverá assim uma trégua de imediato, mas esperamos que isso não se estenda por mais tempo. E por fim, agradecer pela visita. Espero que os acompanhantes tenham gostado e deixem ficar com as suas opiniões e claramente cá está mais disponibilidade para mais debates. Obrigado. Nós aqui agradecemos por ter acedido ao nosso convite e com certeza os nossos telespectadores acompanharam e anotaram. Esta foi mais uma edição do programa Oil and Gas Talk. Agradecemos pela tua disposição de acompanhar até aqui. Nós nos despedimos com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Tchauzinho e até já.